O Fantástico, eu acho que é um grande fazedor de médico, viu? O Marcelo Almeida, que é cirurgião plástico, ele fala que a história, como ele decidiu ser cirurgião plástico, né? Ele viu uma reportagem sobre o Ivo Pitangui, ele tava, né? Antigamente se tinha esse costume, hoje não mais, né? Cada um pega um celular, vai pro seu canto, mas antigamente a família se reunia ali para poder assistir, né? E disse que ele tava vendo uma matéria do Ivo Pitangui e tal, e ele pegou, no final da matéria, olhou pro pai dele e falou assim, eu quero ser isso aí, entendeu? Até faz lembrar bastante essa história. Você era fã do Renato Russo? Eu gostava, assim, na adolescência, quem não escutou Renato Russo, né? Olha, eu escutava de obrigado, né? Eu sou do contra, né? Eu não sou Não acredito, Ricardo. Não, até hoje eu escuto Renato Russo. Nem todo mundo é perfeito, Esther. Então, mas... Ô, Esther, agora fazendo um parâmetro histórico aí, você acredita que essas doenças que estão aí hoje, elas já existiam? Houve uma... Porque, assim, a questão do vírus, ele é algo que está sempre em evolução, né? Por exemplo, a gente mencionou a gripe espanhola, que foi algo que acometeu, né? Foi uma pandemia, acho que foi a primeira grande pandemia assim, que se teve notícia. Deve ter tido outras, né? Mas até então, né, a nível mundial, né? E inclusive eu queria até que você falasse se esse vírus ainda anda hoje, se a gripe que a gente tem hoje é parente dela, como que tá essa questão de parâmetro histórico? Os vírus que tem hoje são os mesmos de antigamente, que não tinham tratamento antigamente, ou a gente já tem novas cepas? Como é que tá isso aí? Na verdade, dentro, por exemplo, dos vírus da gripe, a gente tem vários, né? Então, por exemplo, a gente fala H1N1, H2N1. Então, assim, a gente tem... e esses vírus estão em constantes mutações. É por isso que fala, não, a cepa desse ano está mais agressiva que do ano passado. O Covid mesmo. O Covid foi um vírus que sempre existiu, né? Mas ele sofreu uma mutação que deixou, assim, com uma capacidade de mortalidade infinitamente maior, passava como um resfriado, né? Ninguém fazia teste de Covid é um vírus que é frequente, principalmente em crianças, causa resfriado. Então, essas mutações, elas são constantes. Até mesmo, por exemplo, por que a gente tem todo ano vacina de gripe? Porque a vacina desse ano foi feita com as cepas que foram isoladas no ano passado. Então, eu aplico a dose esse ano. Ano que vem, a gente tem postos sentinelas no Brasil que coletam essas amostras e daí se vê qual que é o vírus que está naquele momento correndo e vai ser feita a vacina do ano que vem, entendeu? Então, eles estão em constantes mutações. E aí o Covid, mas não é normal do vírus, né? Tanto que você vê que o vírus, ele foi sofrendo mutações porque não é interessante para o vírus também matar o hospedeiro, né? Então, hoje a gente tem formas mais leves, junto com vacinas, enfim. E a gente vê que o Covid já faz parte do nosso dia a dia, a gente não acabou o status de pandemia, mas ele continua. Todo dia a gente tem um diagnóstico, tem uma pessoa pegando, tem uma pessoa sendo diagnosticada com Covid. E veio para ficar, né? Não acabou, né? Inclusive, até, daqui a pouco você me fala, né, que você executa suas funções lá no Semetron, né? E eu tive com o Jadil aqui, o Jadil que é cardiologista, e ele falou muito claramente, o Covid, ele perdeu o status de pandemia, mas ele não acabou, ele tá por aí, né? Então, eu acredito que vocês continuam recebendo pessoas lá, mas... Sim, o Semetron ainda hoje é referência, né? Embora eu não esteja mais trabalhando na ala de Covid, hoje eu não estou, mas a gente tem recebido ainda bastante pacientes, mas não com aquele fluxo que existia na época da pandemia, né? Exato. O Covid, Esther, a gente, né, se você pegar o fator histórico, a gente viu que nós tivemos dois prelúdios dessa cepa que saiu em 2019, final de 2019, né? Que foi o MERS de 2002 e o SARS, que acho que é a Síndrome do Oriente Médio, e o SARS, que foi... Síndrome respiratória aguda, né? Isso, em 2012, né? Esse vírus que a gente viu hoje é um parente direto desses daí, né? São vírus respiratórios, né? Que eles atingem prioritariamente o sistema respiratório e podem levar à insuficiência respiratória. O Covid a gente viu
o Covid foi um vírus interessante porque a gente viu não só a parte respiratória, mas a gente teve pacientes, assim, um grande volume de pacientes fazendo outras complicações, né? Miocardite foi muito frequente, você deve ter trazido, o Jadir deve ter falado. Sim. Miocardite, pericardite, a gente teve casos de pancreatite. Então, assim, o vírus, ele conseguiu atingir o sistema nervoso de uma forma, assim, impressionante, né? Eu fui uma pessoa que, eu não tive sintoma respiratório no Covid, mas a minha parte neurológica foi extremamente afetada, em termos de memória, alteração até mesmo de personalidade. Sério, Esther? Então, a gente teve muitos pacientes, assim, irritabilidade. Na época que eu peguei Covid, assim, eu parava... E não voltou ao normal, tá? Minha memória nunca mais foi a mesma. Mas eu tinha que parar como se você fosse falar inglês. Que eu tinha que parar para pensar a próxima palavra que eu ia usar com você. Uhum. Então, às vezes eu ia falar pato, eu falava gato, eu colocava outra palavra no lugar. Eu fiquei extremamente alterada, assim. Eu oscilava entre irritabilidade e labilidade emocional, tive que tomar remédio controlado. Nossa, que coisa, hein? Foi fora a pressão da própria pandemia, né? Que a gente estava no front, né? Que a gente estava trabalhando, mas eu fiz, assim, do olfato, paladar, eu passei quase 2 meses. Então, assim, sem olfato e paladar, você vai ficando depressiva, né? Porque eu falava, gente, se eu comer isopor e comer caviar... A mesma coisa. A mesma coisa, se eu fechar o olho, eu não sei o que eu tô comendo. Daí passa um dia, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você não sente cheiro nem gosto. Deus o livre. Vai te dando depressão, né? E a gente teve casos de pacientes com depressão grave. Então foi um vírus, assim, que ele realmente deixou todo mundo assustado quando veio, né?